Portanto, para que o nosso destinatário, ou seja, o receptor da mensagem, perceba de forma correta o que nós queremos transmitir, porque a verdade é que nós não escrevemos simplesmente para nós, porque se assim fosse não teria tanta importância a escrita, ainda que fosse só para nós, há necessidade de seguirmos algumas regras, e é sobre essas regras que nós vamos falar agora, propriamente sobre os sinais de pontuação. Saudações extensivas a todos, Teresa é o meu nome. Estarei convosco durante esse período para transmitir alguns ensinamentos de forma bem resumida, propriamente sobre língua portuguesa, aqui na Mogarimpo. Portanto, se ainda não subscreveu, subscreva-se já no nosso canal do YouTube para ter acesso a todas as nossas informações, sobretudo aos nossos vídeos, e assim estaremos mais próximos, mais ligados um com o outro. Bem, na verdade, eu gostava de saber de vocês para que serve a língua portuguesa. Eu sei que vocês sabem exatamente, serve para nos comunicarmos. As comunicações, existem vários tipos de comunicações, ou vários tipos de linguagem. A verbal, a não verbal, a gestual, entre outras. Bem, nós vamos nos focar na linguagem verbal. Dentro da linguagem verbal vamos encontrar a linguagem, ou melhor, vamos encontrar a fala e a escrita. Vamos nos focar um pouquinho na escrita. Quem lê espera escrever, e para escrever, para comunicarmos a alguém, é necessário escrevermos bem. Para que escrevamos bem, é necessário cumprirmos algumas regras, e vamos falar propriamente sobre isso. Então não saia daí. E portanto, para que o nosso destinatário, ou seja, o receptor da mensagem, perceba de forma correta o que nós queremos transmitir, porque a verdade é que nós não escrevemos simplesmente para nós, porque se assim fosse não teria tanta importância a escrita, ainda que fosse só para nós, há necessidade de seguirmos algumas regras, e é sobre essas regras que nós vamos falar agora, propriamente sobre os sinais de pontuação. Já percebemos mais ou menos qual é a importância dos sinais de pontuação, e eu vou falar sobre 10 sinais de pontuação. Atenção, existe mais um sinal de pontuação e eu vou deixar já como tarefa para que vocês possam pesquisar, mas é muito básico, é muito fácil, vocês facilmente encontrarão. Não está aqui, mas existe nas outras gramáticas, e se pesquisarem vão encontrar. A nossa pesquisa não é limitada, nós vamos buscar exatamente 10 sinais essenciais que não podem faltar na regra da escrita da língua portuguesa. Então, vamos falar propriamente sobre, tal como eu disse anteriormente, vamos falar de todos esses pontos, porém de forma muito resumida. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários, que nós vamos acompanhando todos os comentários, e na medida que eu vou explicando, tu também vais fazendo alguns apontamentos, e se puder, apresente-nos um exercício básico nos comentários, e nós também estaremos aí para corrigir ou orientar-vos. Bem, o primeiro ponto é o ponto final. Tal como o nome já diz, ponto final é usado sempre em frases declarativas. Mas, professora, o que é uma frase declarativa? Isso vamos falar na próxima aula. Prometo que na próxima aula vamos falar sobre os tipos de frase, e também falaremos um pouquinho sobre a frase declarativa. Prontos. O sinal de pontuação é usado propriamente em frases declarativas, e no final, o sinal do ponto final é usado propriamente no final de uma frase declarativa, nunca esqueçam. E não se preocupem, aprenderemos o que é uma frase declarativa na próxima aula. Muito bem, o 2 pontos anuncia a fala dos personagens, ou serve também para fazer citações, ou ainda serve também para dar ênfase ou explicar alguma ideia. Por exemplo, segundo a professora Teresa, eu vou colocar 2 pontos, e porque a ideia não é sua, não é minha, vamos supor que eu não seja a professora Teresa, vamos colocar a frase em vírgulas altas, porque aí, se não colocarmos, estaríamos a fazer copy-paste, mas isso não nos interessa agora. O que nos interessa é 2 pontos. E também quando estamos a falar, quando estamos a escrever um texto literário, ao anunciarmos as falas dos personagens, também vamos separar as falas, ou vamos colocar 2 pontos para indicar como a outra pessoa está a falar.
E o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado propriamente no final de cada frase. Porém, não é uma frase qualquer, é sempre uma frase interrogativa. A interrogação vem de indagação vem de pergunta, questionamentos. Quando nós vamos fazer pergunta a alguém, no final terá. Isso é internacional, em qualquer língua, língua inglesa, francesa, em qualquer língua, o sinal de pontuação é usado sempre no final. Ou melhor, o ponto de interrogação é usado sempre no final. Tal como podem ver, o ponto de interrogação está aqui o seu símbolo. Um exemplo. Estão a gostar da aula? Essa é uma pergunta interrogativa, é uma frase interrogativa na qual o sinal de pontuação deve aparecer sempre no final. E vamos falar agora sobre o ponto de exclamação. Bem, o ponto de exclamação serve propriamente para anunciar uma admiração, uma surpresa, medo e tantos outros sentimentos. Serve propriamente para expressar um sentimento ou um desejo. Por exemplo, quando eu vou apagar. Por exemplo, quando eu estou a desejar, e essa é uma frase que nós usamos sempre, mas de forma incorreta. Às vezes nós podemos escrever bom dia. Eu estou a desejar que alguém tenha um bom dia, e tal como nós dissemos, o ponto de exclamação serve para expressarmos o nosso sentimento. Então, se eu estou a desejar que alguém tenha um bom dia, eu estou a expressar o meu sentimento, obviamente, logicamente que eu vou usar aqui o ponto de exclamação. Então, vocês viram a importância do ponto de exclamação, é basicamente sobre isso. Ou também posso usar um ponto normal, tal como dissemos, isso faz parte de uma frase declarativa, também pode ser usado o ponto, porque eu estou a declarar, eu espero que alguém tenha um bom dia. Mas uma das melhores formas para se usar o ponto de exclamação é propriamente quando estamos a desejar que alguém tenha um bom dia, quando estamos a expressar o nosso sentimento, ou então podemos também dizer, vou sentir saudades. E no final usarmos, estou a expressar um sentimento, eu estou a expressar que estou triste e que vou sentir saudades tuas. Então é basicamente isso. E vamos falar sobre a vírgula também. Tal como os outros sinais de pontuação, a vírgula é tão importante. Por quê? Porque a vírgula serve propriamente para dar sentido à frase, tal como os outros. A vírgula serve para dar um espaço ou para separar de forma pequena. Quando eu vou escrever, nada melhor do que exemplificar, não é? Quando eu vou escrever... não fui à escola. Perdão, a confusão aqui no quadro. Não fui à escola. Aí não há uma vírgula, não há nenhuma vírgula. Eu estou a afirmar de forma categórica que não fui à escola. Mas se eu colocar aqui a vírgula, a frase muda completamente o seu sentido. Não. Pausa, uma pausa curta, não, fui à escola. Aí tu afirmaste que não foste à escola. Então, essa é uma das importâncias também da vírgula. E a vírgula, obviamente, pode e a vírgula, obviamente, pode nos salvar de muitos problemas. Atenção às vírgulas. A vírgula é tão importante quanto todos os outros sinais que nós falamos aqui. Serve propriamente para dar sentido à frase que nós queremos transmitir. O nosso destinatário deve receber a informação, porém não de forma qualquer, deve receber com todas as regras de pontuação. E vamos falar também sobre o ponto e vírgula. Deve estar se perguntar se a vírgula serve para dar uma pausa curta. Para que serve então o ponto e a vírgula? Bem, o ponto e vírgula serve para dar uma pausa mais demorada do que propriamente a vírgula.
Eu vou explicar melhor em forma de exemplo. Quando nós queremos, por exemplo, enumerar alguma coisa, quando nós queremos passar uma ideia, porém desejamos que o nosso destinatário perceba a ideia e reflita nela e que tenha assim uma pausa mais longa, diferente da vírgula, nós usamos o ponto e vírgula. Quando nós queremos, é basicamente sobre isso. A diferença entre ela e a vírgula é que o ponto e vírgula transmite ou informa uma pausa mais longa. Já a vírgula transmite uma pausa mais curta. Já o ponto parágrafo transmite uma pausa mais longa que o ponto e vírgula. O exemplo fica por vossa conta. E vamos falar agora sobre pontos de reticência. Vocês percebem que eu não terminei de escrever aqui, certo? Eu não terminei de escrever, além de não ter mais espaço, mas é também para dar-vos o melhor exemplo aqui. Quando nós vamos usar o ponto de reticência, é exatamente esses 3 pontos que nós vimos aqui. Verdade. Queiram desculpar os meus pontos, mas é basicamente esses 3 pontos que estão aqui. Esses pontos de reticências informam-nos que há uma ideia inacabada, há uma mensagem inacabada que nós, se calhar, gostávamos de expressar, mas se calhar já não há espaço, mas significa que o nosso pensamento não ficou esgotado aqui nessa ideia. Reparem que eu podia muito bem terminar de escrever, não terminei porque já não há espaço, mas não significa que a minha ideia ficou esgotada. Significa que eu tenho muito por dizer, porém, é como se estivéssemos a dizer etc. Ou e outros também servem. Para muitos casos, usamos pontos de reticências. E agora vamos falar sobre parênteses. Os parênteses é tão importante quanto todos esses pontos que nós falamos agora. Parênteses serve nada mais e nada menos para reforçar uma ideia. Por exemplo, eu fui à rua. Eu fui à rua. Tu foste assaltado. Foste assaltada porque saíste à rua. Porém, tu só não saíste à rua. Tu saíste à rua de noite. Então, tu tens que colocar aqui de noite. Essa noite está a sustentar esse argumento daqui, está entre parênteses, está a reforçar a ideia do princípio. Então é basicamente essa a importância dos parênteses e tantas outras importâncias, tantas outras funções que o parênteses exerce. E penúltimo, não menos importante, porque ainda temos um ponto para falarmos, aspas. Aspas serve propriamente para citar a ideia de alguém. Quando é o que eu disse no princípio, tem quase a mesma função que as vírgulas altas. Quando tu estás a expressar a ideia de alguém, a ideia de um autor desconhecido, para não passar como copy-paste, para não passar a ideia de que sejas um plagiador, é necessário fazermos sempre. Serve para fazer citação. Quando tu colocas aqui a ideia de alguém, significa, quando tu colocas aspas, significa que a ideia não é sua. É basicamente para evitarmos plágios, para evitar, ainda que não conheces o autor, coloque simplesmente aspa. E automaticamente o leitor já perceberá que estás a fazer uma citação e que essa ideia não é propriamente sua. E por último, não menos importante, vamos falar sobre o sinal de travessão. Travessão tem como símbolo este sinal, o sinal de menos.
para a matemática, mas emprestámo-lo na língua portuguesa e tem o nome de travessão. O sinal de travessão serve nada mais e nada menos para chamar a atenção sobre uma ideia. Quando nós estamos a expressar diversas ideias, diversos argumentos, diversas mensagens, porém há uma muito importante que não pode passar assim despercebidamente, nós colocamos um sinal de travessão para chamar a atenção sobre aquela ideia que nós queremos passar. Por exemplo, todas elas foram consideradas boas estudantes, porém, vou usar o meu nome, a Teresa foi a melhor. Ou também, quando nós queremos escrever alguma coisa, é o caso também de reticência, mas há uma diferença aí. Quando nós queremos escrever uma ideia, e por acaso, vamos tentar escrever aqui, e já não há espaço, nós vamos colocar travessão e vamos terminar aqui. É também uma das importâncias do sinal de travessão. Então, se gostou da nossa aula, deixe nos comentários, sugira algum tema, acompanhe-nos, faça alguns exercícios que nós vamos acompanhar, vamos corrigir e teremos todo o gosto em orientá-lo. Eu sou a professora Teresa João, esse é o canal Mogarimpo e muito obrigada pela atenção.